Boa noite. Eu, Pedro Henrique Loura e meu colega Celso Leite vamos apresentar um seminário sobre a medição de temperatura baseada em dois sensores do tipo DS18B20, utilizando o protocolo I2C, da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos, do professor Renato Dutra Pereira Filho. O objetivo desse seminário virtual é demonstrar o projeto, implemento, montagem e teste de um sistema de medição de temperatura baseado em dois sensores do tipo DS18B20, utilizando um protocolo I2C, através da plataforma microcontrolada Arduino. Os materiais usados foram fornecidos pelo Laboratório de Controle de Processos Químicos. Os principais equipamentos utilizados foram dois sensores de temperatura DS18B20 à prova d'água, placa controladora Arduino Uno, termômetro analógico a álcool, garrafa térmica, aquecedor elétrico de imersão, placa de conexões protoboard, 4 resistores 2,7 kΩ, fios coloridos para interconexões. Os softwares utilizados. Para a aquisição dos dados foram usados os softwares inerentes da plataforma microcontroladora, baixados do site Arduino, juntamente com as bibliotecas Dallas Temperature e OneWire, e para o tratamento dos dados, o software Excel da Microsoft. O sensor do tipo DS18B20. O DS18B20 é um sensor de temperatura bastante preciso e proporciona leituras de temperatura de até 12 bits, através de uma conexão de dados de apenas um fio com o microcontrolador Arduino. O DS18B20 se comunica através de barramento OneWire, que por definição requer apenas uma linha de dados para comunicação com o microprocessador central. Além disso, o DS18B20 pode usar energia diretamente a partir da linha de dados, eliminando a necessidade de uma fonte de alimentação externa. Cada DS18B20 tem um código de 64 bits de série único, que permite que vários DS18B20s possam funcionar no mesmo barramento OneWire. O sensor do tipo DS18B20, algumas características. A tensão de operação tem que ser de 3 a 5,5 volts, faixa de medição de temperatura de menos 55 graus Celsius a mais 125 graus Celsius, a precisão de mais ou menos 0,5 graus Celsius, o ponta de aço inoxidável com cabo de 108 cm de comprimento. Protocolo I2C. I2C é um protocolo de barramento, ou seja, com os mesmos fios conectam-se todos os dispositivos do setup. Trabalha no modelo Master-Slave, com pelo menos um dispositivo atuando como Master e os demais dispositivos atuando como Slave. Essa característica, barramento, é um dos grandes atrativos do I2C, pois se reduz muito a necessidade de pinos de conexão no Arduino, pois se usa sempre os mesmos fios para conexão, não importando se utilizados 1 ou 127 dispositivos. A função do Master é coordenar a comunicação, sendo que é ele quem envia informações a determinada slave ou consulta informações. O Arduino Uno é uma placa microcontrolada baseada no ATmega328. Ele possui 14 pinos de entrada /saída digital, 6 entradas analógicas, um cristal oscilador de 16 MHz, uma conexão USB, uma entrada de alimentação, uma conexão ICSP e um botão de reset. O Arduino vem com pinos próprios para conexão I2C. No caso do Uno e derivados, os pinos são sempre o 4 SDA e 5 SCL. O SDA é o pino que efetivamente transfere os dados, e SCL serve para a temporização entre os dispositivos, de modo que a comunicação pelo SDA possa ter confiabilidade. A placa breadboard. Uma placa de ensaio ou matriz de contato é uma placa com furos e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos experimentais. A grande vantagem da placa de ensaio na montagem de circuitos eletrônicos é a facilidade de inserção de componentes, uma vez que não necessita de soldagem. Os métodos. O primeiro passo foi a montagem dos cabos conectando o Arduino com o breadboard. Através de pesquisas conseguiu-se achar o modelo certo para a utilização de dois sensores DS18B20 utilizando o protocolo I2C, conforme a figura 4. Cada sensor possui 3 fios para ligação ao Arduino, o vermelho, que é VCC, o amarelo, o ground, e o verde, os dados. Os sensores vão ser alimentados com 5 volts e utilizam a porta 10 do Arduino, como entrada de dados. É necessária a utilização de 2 resistores no breadboard. No software Arduino, precisou-se de duas bibliotecas, a Dallas Temperature e a OneWire. Essas duas bibliotecas trabalham em conjunto para extrair os dados do sensor. A biblioteca OneWire é essencial na programação, pois é utilizada para permitir a comunicação entre dispositivos que utilizam esse protocolo, nesse caso, entre o Arduino e o sensor. Através da biblioteca Dallas Temperature,
conseguimos descobrir quantos dispositivos estão conectados, se eles são alimentados pela linha de dados e quais os seus endereços. O código da programação foi conseguido através de pesquisas e modificado para que ficasse adequado ao objetivo proposto. Uma das modificações foi o acréscimo do cálculo de filtro exponencial de média móvel, por meio da fórmula mostrada. A média móvel é um importante indicador da categoria dos rastreadores de tendência. Ela suaviza os movimentos do dado, ou seja, retira os ruídos representados pelas oscilações mais fortes, o que a torna uma ferramenta útil e versátil. Introduziu-se os sensores DS18B20 na garrafa térmica com água fervendo e um termômetro de álcool para fazer a calibração com o programa rodando. A verificação das temperaturas com termômetro a álcool ocorreu de 10 em 10 segundos. A seguir, esses dados foram comparados com os dados obtidos pelo sensor e com os dados tratados com o filtro de média móvel exponencial. Resultados: comparação dos valores obtidos por meio do sensor DS18B20 com os valores lidos no termômetro a álcool. Observou-se que os valores medidos pelos sensores estavam sempre um pouco acima dos valores lidos por meio do termômetro de bulbo a álcool. Foi estabelecida a curva de calibração, com base nos valores obtidos pela leitura do termômetro a álcool e do sensor, conforme o gráfico 2. Foram calibradas as temperaturas, tomando como base a curva de calibração obtida, resultando nos valores calibrados segundo a equação abaixo. Aqui mostramos os dados obtidos, as referências com termômetro de bulbo a álcool e a temperatura calibrada. A tabela BOOM mostra o erro percentual também obtido e as temperaturas calibradas. Foram obtidos valores de temperatura com e sem o uso de filtro de média móvel exponencial em função do tempo de cada um dos sensores. Pôde-se avaliar a precisão dos dados colhidos e o efeito produzido com o uso do filtro de média móvel exponencial, bem como o efeito do uso de diferentes alfa no tratamento dos dados. A utilização de dois sensores em uma mesma linha de dados, usando o protocolo I2C na plataforma Arduino, se mostrou eficiente e adequada na obtenção de dados de forma independente, com o uso da porta digital número 10 e com o uso das bibliotecas Dallas Temperature e ONEWILE. O primeiro resultado foi um teste para observar os valores do filtro. Um dos sensores foi introduzido em água morna e o outro ao ar do laboratório, temperatura ambiente. Com os valores, conseguiu gerar um gráfico para cada sensor, onde a temperatura com e sem filtro, ambas em função do tempo. Os dois estavam na temperatura ambiente no começo do experimento. Foram utilizados, nesse caso, alfas de 0,1, 0,2 e 0,3 para o sensor na água morna. Aqui o resultado para o alfa igual a 0,1. Aqui o resultado para o alfa igual a 0,3. O primeiro resultado foi um teste para observar os valores do filtro. Um dos sensores foi introduzido em água morna e o outro ao ar do laboratório, temperatura ambiente. Com os valores, conseguiu-se gerar um gráfico para cada sensor, onde a temperatura com e sem filtro, ambas em função do tempo. Os dois estavam na temperatura ambiente no começo e foi utilizado o alfa igual a 0,2. A conclusão. O objetivo proposto foi plenamente atingido. O sistema foi planejado e montado, os dados foram obtidos e tratados e o resultado foi transformado em gráficos para melhor visualização do mecanismo de captura dos sensores utilizando o protocolo I2C e do efeito da filtragem com diversos valores de alfa. As nossas referências bibliográficas. Obrigado.